Para ele, até o silêncio pode ser louvor. Pois ele criou todas as coisas do céu e da terra. Tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Ele é incognoscível, mas se revela em cada detalhe. Ele tem o universo em suas mãos. Ele é imperceptível, mas estende a sua graça a todos. Ele é imutável, impassível, imanente, inacessível, infinito. Ele é único. Ele é Deus. Ele é incrível. Para vocês que nos visitam nessa manhã, sejam muito bem-vindos. Para vocês que já são da casa, sejam bem-vindos de volta. Antes de iniciar a mensagem de hoje, eu gostaria de fazer algumas observações sobre a nossa situação como país e a nossa situação como comunidade. Hoje é um dia muito importante para o nosso país, como nós já mencionamos. Esse é um dia muito importante para a nossa cidade. Esse é um dia em que nós vamos exercer de modo cristão as nossas convicções a respeito daquilo que nós entendemos ser melhor para o nosso país e sociedade. Mas nós não podemos de maneira nenhuma permitir que as nossas preferências sobre esse assunto sejam marcadores de identidade da nossa comunidade. A comunidade de Cristo transcende a todos os limites das opiniões e opções. E a comunidade de Cristo, ela se manifesta em todas elas. Quando nós assumimos o nosso compromisso com Cristo Jesus, nada é mais importante do que o nosso compromisso com Cristo Jesus, em todas as esferas da nossa vida. A todos os momentos, em todas as situações, em todas as dificuldades e opções de diferenças de opinião, o nosso compromisso com Cristo Jesus é o compromisso que marcam a nossa vida e marcam a nossa comunidade. A comunidade é uma comunidade de Cristo Jesus, é o reino de Deus no mundo que nós estamos interessados. Nós vamos discordar sobre assuntos relacionados à política, nós vamos ter diferentes opiniões sobre como isso pode acontecer, mas nós não discordamos que o reino de Deus não é desse mundo e que o reino, ele se faz manifesto através da nossa ação no mundo. E que é esse reino de Cristo Jesus que nós vamos focar a nossa atenção. Nós fomos chamados, antes de mais nada, para sermos pescadores de homens. Nós fomos chamados, antes de mais nada, para proclamar o Evangelho. Nós fomos chamados, antes de mais nada, para vivermos com Deus, para Deus, a missão que Ele nos deu. E nesse dia, entre diferentes opiniões, nós oramos pela mesma coisa. Nós oramos para que a sabedoria divina se faça presente nas pessoas que nós pretendemos votar. Nós pedimos para que a graça de Deus se manifeste nesse país. E nós pedimos para que o reino de Deus se faça presente nessa cidade através da nossa igreja. Independente de quais são os números que você aperta hoje, no momento em que você seleciona as suas preferências de acordo com a sua consciência. Além disso, é importante dizer que nós estamos iniciando, e talvez você já tenha ouvido falar, sobre um novo movimento relacionado à saúde da nossa cidade. Nós tivemos um crescente desenvolvimento de presença ou de identificação de pessoas contaminadas com coronavírus. Nós tivemos um novo pico essa semana. Nós provavelmente vamos ver isso outras vezes. O Lud já me telefonou essa semana, já me apresentou informações locais dos hospitais onde ele trabalha, e a Anne já enviou alguns números relacionados à nossa cidade. Então é algo que nós precisamos prestar atenção, e eu gostaria, nesse momento, de reforçar com vocês algumas políticas de contato social. Eu estou usando pulseira vermelha, e eu pretendo fazê-lo assim porque eu sou o maior vetor de contaminação dessa comunidade. Eu que recebo quase todos vocês e falo com quase todos vocês, eu abraço todos vocês. Eu sou a pessoa que tem a maior facilidade de ser um vetor na comunidade. Então, desde já, você vai me ver cumprimentando no máximo com um toque das mãos. E se nós quisermos manter os nossos cultos presenciais, nós precisaremos estar acima da média no nosso cuidado em relação ao hotel.
para que, se porventura o hotel entender que precisa encerrar por um período, nós não temos como fazer diferente. Então, como comunidade, nós precisaremos nesses dias de muita atenção e muito cuidado. Nós não temos no horizonte nenhum pedido de lockdown ou de fechamento de nada, mas nós queremos continuar assim como comunidade. Então eu vou pedir para que você seja também responsável nesse sentido e junte-se a nós na tentativa de fazer desse ambiente um ambiente que seja seguro, inclusive acima das limitações que o próprio hotel coloca sobre nós. Então, queridos, sejam abundantes no amor, sejam cautelosos no abraço. Essa é a ideia. Então, todos nós estamos aqui, como comunidade, vamos precisar enfrentar isso. Não temos nenhum interesse de voltar a um estado anterior, não temos nenhum interesse de mudar o modo como estamos vivendo como comunidade, mas nós precisaremos ser cuidadosos e cautelosos nesses dias. Eu convido você a fazer essa reflexão também. Mas vamos lá. Na nossa série, nós estamos estudando os atributos de Deus. Nós estamos gastando o nosso tempo para voltar os nossos olhos para o nosso Senhor. E nós gostaríamos de ver nessa série de mensagens a pessoa de Deus sendo apresentada de modo tão alto e tão elevado que as nossas afeições fossem tomadas por essa apreensão. Não é incomum nas Escrituras as pessoas se depararem com a beleza, a grandeza e o poder de Deus e se prostrarem diante deles maravilhados. Eles estão diante de Deus que quando eles olham, eles dizem: eu não sou digno desse Deus. A sua grandeza é grande demais para mim, o seu poder é poderoso demais para mim, a sua sabedoria é sábia demais para mim. E a resposta que as pessoas têm nas Escrituras, quando se encontram com esse Deus, é se prostrar e transformar aquele conhecimento, aquele reconhecimento em adoração. Não somente as ideias das pessoas eram afetadas pelas informações que eles recebiam, mas os seus corações eram tomados pela beleza de Deus. Eles eram tomados pela beleza da divindade. Eles eram encharcados por sua presença de tal modo que eles respondiam a isso de uma forma de adoração. E as afeições eram transformadas, a distância era transformada em proximidade no coração, a apatia era transformada em fogo pelo Senhor. Esse sentimento de Deus está lá e eu estou aqui, ele é completamente rompido. E de repente o coração se alegra no Senhor, de repente o coração ele se regozija no Senhor, ele encontra na lei de Deus prazer. As afeições são completamente transformadas quando nós olhamos para o Senhor. As nossas afeições são completamente alteradas quando nós encontramos a sua grandeza. Mas a verdade é que em muitas ocasiões, em muitos lugares, nós transformamos a vida cristã em um jogo de decisões. Quais são as decisões mais adequadas que eu tenho por tomar? Quais são as descrições mais corretas dessa doutrina que eu devo esposar? Quais são as informações que são mais corretas no meu credo? E nós transformamos esse cristianismo que era para ser vida com Deus, a alegria com o Senhor, um meditar e se regozijar na palavra dele, em um exercício intelectual que vem desprovido das suas afeições. Falando sobre isso, John Piper diz o seguinte: eu fico perplexo de ver tantas pessoas que tentam definir o cristianismo verdadeiro em termos de decisões e não de emoções. Não que as decisões não sejam essenciais, o problema é que exigem bem pouca transformação para serem concretizadas. As pessoas podem tomar decisões a respeito da verdade de Deus com o coração longe dele. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus manifestando o seu descontentamento com o povo, quando Ele diz: vocês estão fazendo culto, vocês estão prestando culto, vocês estão celebrando aquilo que eu mandei vocês fazerem, mas o coração de vocês está longe, o coração de vocês está afastado. E o Pai diz o seguinte: não é que as decisões não sejam essenciais, elas são muito importantes. O problema é que pouca transformação é necessária. É possível transformar
as condutas sem transformar as afeições. Um dos grandes venenos que permeia a igreja cristã dos nossos dias, nós damos o nome de legalismo, que diz para você como você tem que se comportar e não como você tem que viver. Pessoas que aos domingos cantam, pessoas que aos domingos falam sobre a grande alegria que tem em viver com Deus, mas que durante a semana não transformam essas afeições, essas afirmações em devoção e afeição. E vivem um cristianismo que é vivido do lado de fora, que é medido pelo lado de fora, que é avaliado pela conduta. Está vendo, irmão? Não faça isso. Está vendo, irmão? Não vai em tal lugar. Eu percebi que você tomou essa atitude. O legalismo, ele tenta transformar a beleza da devoção e o desejo por estar com Deus em uma série de regras que tiram o vigor e a vitalidade da própria fé e acabam por esvaziar o verdadeiro relacionamento que deveria existir entre nós e Deus. Deus é o maior interessado em estar conosco, em viver conosco. Mas quando o cristianismo verdadeiro é reduzido ao comportamento, nós vemos pouca transformação. Se você conseguir dizer determinadas palavras, determinados comportamentos, se você estiver em um ambiente onde você consiga mostrar isso, isso está suficiente. Mas o alerta das Escrituras é que mesmo quando nós fazemos aquilo que deveríamos fazer, o nosso coração pode estar longe de Deus. E é impossível o cristianismo ser verdadeiro, ser definido nesses termos, ou ser vivido desse modo. Pouca transformação é necessária. Onde estão os cristãos que ardem no seu coração pela presença de Deus, que buscam incessantemente estar com Ele, que encontram prazer em viver com Ele? O que nós ouvimos é que a vida cristã é dura, que a vida cristã é difícil, que a vida cristã é complicada, mas é porque provavelmente nós estamos querendo viver a ética do lado de fora, sem a afeição do lado de dentro. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos afirmações apaixonadas por Deus. Nós vemos pessoas transformadas por Deus em um nível que suas afeições e os seus desejos são redirecionados, a ponto de que eles querem passar a experimentar, mais do que somente saber a respeito, mais do que somente ouvir dizer, eles querem viver com esse Deus. Olha o que nós lemos em Salmos. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico eu lhe darei graças. Existe uma alegria, existe um regozijar, um estar em Deus, um viver com Ele, uma confiança que me coloca em uma outra situação de vida. O mundo pode estar aos frangalhos em volta de mim, as situações podem estar difíceis em volta de nós, mas o salmista olha para tudo aquilo e ele diz: eu tenho um escudo no meu Senhor, Ele é meu protetor, meu coração confia nele, e ainda que a situação esteja difícil, o seu coração regozija, existe alegria. Alegria verdadeira, alegria que não é definida por aquilo que se tem, por aquilo que se quer, por aquilo que se conquista ou se alcança. Alegria em estar com Deus, alegria em viver com Ele, onde as suas afeições agora são transformadas e ele olha para Deus como aquele que diz, extasiado: esse é o meu Senhor. Salmo, nós lemos novamente: alegre-se no seu Criador, exulte no seu Rei. A vida cristã, a vida com Deus é uma vida de profunda alegria, uma vida de profunda expressão de amor e devoção. Grande é o prazer no Senhor, regozija-se minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs o seu manto de justiça. Qual noivo adorna a cabeça sobre o sacerdote, qual a noiva se enfeita com joias. É assim que eu me sinto. A alegria que eu tenho, eu não sou capaz de descrever. Eu olho para as melhores ideias, eu olho para as melhores afirmações de beleza, e é assim que eu tento me descrever. Grande é o meu prazer no Senhor.
a minha alma se regozija em Deus. Ele encontra em Deus alegria, ele encontra em Deus satisfação, ele encontra em Deus prazer e plenitude de vida. Essa vida não é chata, essa vida não é irritante, essa vida não é para ser vivida como se fosse um peso. Isso é prazer, isso é alegria, isso é devoção. E quando nós vemos o nosso Deus desse modo, quando nós enxergamos a Deus na sua grandeza, nós respondemos a Ele com louvor. Um louvor que não é apenas cantado no domingo, um louvor que é vivido na semana. Nós respondemos para Ele com louvor e com adoração, porque esse é o grande fim da nossa existência: louvar, glorificar o nosso Deus. Pensando nisso, C.S. Lewis disse o seguinte: eu jamais percebi que toda alegria transborda espontaneamente para o louvor. Como ateu, ele nunca tinha entendido que era da alegria que o louvor transbordava. E ele dizia: o mundo ressoa o louvor, os apaixonados louvam suas amadas, os leitores seus poetas favoritos, os caminhantes da paisagem, os jogadores do seu jogo. Ele fala: tudo o que nós vemos no nosso mundo é uma forma de louvor que sai da alegria. Você percebe isso quando o seu time é campeão? Você percebe isso quando a sua seleção é campeã do mundo? Você percebe isso em todos os outros lugares onde existe uma vitória, existe alegria, ali existe louvor. É isso que Deus está dizendo. Creio que gostamos de louvar aquilo que nos alegra, não porque o louvor não apenas expressa isso, mas ele completa essa alegria. No louvor, a sua consumação finalmente pretendida, finalizando. É no louvor que a alegria tem a sua forma completa. É na adoração que a alegria é completa. E é aqui que nós olhamos para o nosso coração e percebemos o quanto as nossas afeições estão desalinhadas com as nossas convicções. Nós temos profundas convicções sobre quem Deus é, mas a nossa alegria muitas vezes aparece em outros lugares. O nosso prazer não está em Deus, a nossa alegria não está em conhecê-lo, o nosso louvor não está ali, exceto quando estamos juntos aqui. Nós precisamos aprender a viver uma vida cujas afeições são motivadas na direção correta, onde a nossa alegria está nele, onde o nosso louvor é completo para ele. E talvez a razão pela qual nós sejamos tão pouco emocionais quando se trata de Deus é que muitas vezes nós perdemos de vista que Deus também se manifesta assim. Muitas vezes nós perdemos de vista que o nosso Deus, o todo soberano, o Criador de todas as coisas, infinito para todos os lados, todo poderoso, todo conhecedor, esse Deus, ele se relaciona de modo afetivo conosco, ele se relaciona de modo a manifestar suas paixões para conosco, ele mesmo manifesta as suas afeições. Nós lemos o seguinte em Neemias: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que não têm nada preparado, porque esse dia é o dia do Senhor, nós estamos reconstruindo o muro, nós vamos fazer uma grande celebração comunitária. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Existem dois modos de se entender a alegria do Senhor nesse texto. Ou a alegria que eles têm no Senhor seria sua própria força, ou é a própria satisfação que Deus tem em ver o seu povo viver de modo fiel. Essa alegria que Deus tem por ver seu povo andando nos caminhos certos, essa alegria fortaleceria o seu povo. Ainda que um reconhecimento da satisfação que Deus tem pudesse de alguma forma causar em nós um comportamento novo, ao que parece o autor aqui está dizendo o oposto. É a alegria que Deus tem por nós que serve como fundamento para fortalecer a nossa comunidade.
Esse Deus que se regozija e se alegra com seus filhos quando eles andam no caminho correto. É essa alegria que serve como sustento. Um Deus que se importa e se manifesta de modo a demonstrar o seu cuidado de maneira afetuosa, afetiva, apaixonada por seus filhos. É bem verdade que nós não costumamos pensar em Deus assim. É bem verdade que às vezes parece que a ideia de um Deus que se faça tão próximo de nós desse jeito, pareça algo muito diferente daquilo que nós ouvimos. E é bem da verdade, Pai vai dizer que o clímax da felicidade que Deus tem é o prazer que Ele tem nos reflexos da sua excelência nos louvores do seu povo. O ponto mais alto da satisfação divina é quando nós encontramos nele a nossa satisfação. E agora a nossa satisfação em Deus se torna alegria nele e se torna louvor para Ele. É isso que o Pai está dizendo. É o clímax da felicidade que Deus tem. Quando nós vivemos de maneira apaixonada pelo nosso Senhor, nós vivemos com Deus que se manifesta feliz, alegre conosco. Talvez você não tenha ouvido essa palavra ainda, mas as Escrituras e a teologia cristã, elas tentam nos ensinar como que isso acontece. O termo que descreve Deus nesse modo é um Deus que é impassível, e a palavra impassível pode ser definida de muitas maneiras. Um Deus que é impassível pode descrever um Deus que não pode sofrer. É impossível que esse Deus venha sofrer. É impossível que esse Deus venha sofrer ou padecer por alguma coisa. No seu contexto em que foi criado o termo, ele muitas vezes foi usado para descrever esse modo. Um Deus que não pode sofrer, mas algumas pessoas sugeririam que ele também não poderia sentir. Um Deus que estaria tão acima e elevado das suas afeições que ele mesmo não as tem. Mas talvez um modo um pouquinho mais nuanceado para se defender isso ou se descrever isso é aquele Deus que não é movido pelo sofrimento ou pelas emoções. Deus sofre conosco, Deus se envolve conosco, mas Ele não é movido por isso. Quando nós pensamos em manifestações apaixonadas, nós pensamos em pessoas desequilibradas. Nós pensamos nas loucuras que nós mesmos fizemos nos dias em que, apaixonados, decidimos fazer coisas que com bom senso e um pouquinho mais de saúde a gente não faria. Porque nós somos movidos, nós somos impelidos pelo que sentimos, nós somos motivados de maneira positiva e muito negativa por aquilo que nós sentimos. Mas o nosso Deus, Ele é impassível. Ele não pode ser movido por isso. Não é isso que determina o que Ele faz. Não é isso que determina quem Ele é. Mas isso não significa que Ele não se envolva conosco. Talvez um modo para nos ajudar a entender isso seja oferecido por Rob Lister. Ele diz o seguinte: de maneira geral, não é o caso que Deus seja ou transcendente ou imanente, ou esteja completamente distante ou completamente próximo. O que ele quer dizer é: Deus é essas duas coisas ao mesmo tempo. Certamente a imanência de Deus não é exigida a força dele. É uma decisão livre de Deus em criar o mundo e se entregar a esse mundo. Mas esse é o ponto, a sua doação graciosa voluntária. Da mesma forma, Deus não é aquele que não pode sofrer, ou nem é aquele que é movido por suas emoções. Ele está dizendo: Deus como imutável, Deus como amoroso, Ele é os dois. Ele não muda, mas Ele ama verdadeiramente. Ele não muda, mas exerce misericórdia. Ele não muda, mas Ele se irrita e fica bravo com o seu povo. Ele não muda, mas Ele interage de modo próximo, inclusive a manifestar as próprias paixões que Ele tem. A tradição cristã é muito forte em dizer essas duas coisas. Nós vamos observar na tradição cristã que
que era inevitável que eles dissessem que Deus era imutável. Encontrando no mundo, especialmente no mundo antigo, ideias que eram divididas sobre um panteão de vários deuses que ficavam loucos e se trombavam o tempo inteiro. Os cristãos olhavam para as Escrituras e diziam: o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é como essas divindades, o nosso Deus não é caprichoso, o nosso Deus não é motivo por vingança. O nosso Deus, Ele é diferente, Ele é imutável. E os pais da igreja usaram isso várias vezes. Gregório de Nissa disse: a natureza de Deus é incapaz de experimentar mortalidade ou sofrimento, Ele é incapaz de sofrer desse modo, Ele não pode morrer. Em Deus não pode existir sofrimento, disse Agostinho. Anselmo de Cantuária disse o seguinte: sem sombra de dúvidas, a natureza divina é impassível. E eles olhavam para Deus e viam esse Deus imutável, esse Deus que nós já estudamos, esse atributo de Deus que Ele tem, Ele não muda. Mas Tertuliano, falando sobre Ele, disse o seguinte: Ele necessariamente deve fazer todas as coisas em operação para o bem de todas as coisas, tanto as sensações que forem ou as causas delas. Por exemplo, Ele se manifesta com ira com os ímpios, indignação com os ingratos, hostilidade com os orgulhosos, misericórdia com os que erram, paciência com os que não se arrependem e generosidade com aqueles que merecem. Tertuliano parece dizer ao mesmo tempo que Deus, que não muda, Ele interage de um modo amoroso, misericordioso, gracioso, com ira e justiça com aqueles que se precisam. Esse Deus que na sua essência não muda, Ele responde às atitudes dos homens da maneira adequada a cada um deles. Tudo isso Ele experimenta de maneira particular, aquela maneira que convém a Ele experimentar. Ele não é como nós, Ele não é como a gente, Ele é distinto de nós. Mas como a primeira pessoa, Deus se manifesta e interage de modo pessoal com a sua criação. E as Escrituras são muito claras em nos ensinar isso. Muito diferente daquilo que nós encontramos na literatura antiga, muito diferente daquilo que nós encontramos entre os pensadores e filósofos do passado. A Escritura é diferente. De acordo com Erickson, a visão bíblica é bem diferente. Aqui Deus é pessoal, Ele é individual, autoconsciente e com vontade, capaz de sentir, escolher, ter relacionamento recíproco com os outros seres pessoais e sociais. Ele interage de modo pessoal com a sua criação. As Escrituras dizem isso de maneira abundantemente clara. Em Tiago nós lemos: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, não pode existir nele nem variação, nem sombra de mudança. Ele não muda, Ele não muda, mas o modo como Ele se relaciona conosco, o modo como Ele responde a mim e a você, muda, dependendo do modo como nós interagimos com Ele. Observe o que as Escrituras dizem: não te prostrará diante de nenhum desses outros deuses, nem prestarás culto, Deus diz para o seu povo, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu sou zeloso, eu castigo os pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Ele está dizendo para o seu povo: vocês vão viver comigo. A responsabilidade de vocês para comigo é me amar sobre todas as coisas. Vocês não podem ter nenhum outro Deus. Esse aqui é um princípio do nosso relacionamento, porque eu sou zeloso. Em algumas versões antigas você encontraria que eu tenho ciúmes. Vocês são meus. Vocês são propriedades particulares minhas, e como meu povo, vocês têm que me adorar. A devoção de vocês tem que ser dada para mim acima de qualquer outra coisa. É porque eu sou um Deus zeloso. Eu não quero ver vocês vivendo atrás de outros deuses, outras divindades e outras coisas, porque eu sei o mal que isso vai te fazer. Eu sou um Deus zeloso. Em Josué nós lemos: vocês não têm condição de servir a Deus. Ele é um Deus santo e zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês
quando o povo se comportava mal, quando o povo não vivia de acordo com a verdade, ele diz: ele não pode perdoar isso que vocês estão fazendo. Essa rebelião de vocês, por causa da justiça dele, precisará ser punida. Qual é a razão? Ele é santo. Ele não pode viver com um povo que vive o negando e que o rejeita. Ele é zeloso, ele não quer ver o seu povo dividindo sua atenção com outras coisas. Ele é zeloso, ele vai interagir com os seus assim. Isso significa que Deus não perdoa o rebelde? Claro que não, mas esses rebeldes, esses que decidiram viver da sua forma, esses estavam experimentando um Deus que ia reagir do mesmo modo que eles agiram para com ele. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se um homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Ele prepara armas mortais para fazer suas setas, flechas flamejantes. Da perspectiva do autor, Deus é um Deus que está pronto a guerrear contra aquele que não se arrepende. Deus, ele está pronto a guerrear com aquele que não se arrepende do seu pecado e de modo obstinado vive sua vida de longe dele. Ele não está falando da pessoa que não conhece, ele está dizendo que aquele que é seu povo e quer viver de um modo que lhe apraz, Deus vai fazer guerra com ele e ele vai responder com ira. Deus vai se irar contra ele e vai se revelar com sua ira contra ele. Quem gera maldade, quem concede sofrimento, quem dá luz à desilusão, quem cava um buraco ou aprofunda, cairá na armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre sua própria cabeça. Darei graça ao Senhor por sua justiça, porque ele vai responder de modo justo. Em sua ira, ele vai responder de modo justo. Ele vai oferecer para aqueles que provocam o mal aquilo que eles precisam. O Senhor vai exercer sua justiça, ele se ira contra o pecado, ele se volta em ira contra aquele que não se arrepende. Mas isso não significa que não exista pesar no seu coração, isso não significa que isso lhe dê alegria. A verdade é que as Escrituras descrevem várias vezes, como Jeremias o descreve, que os meus olhos derramem lágrimas de noite sem cessar por minha filha Israel. O meu povo sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se eu vou para o campo, eu vejo os que morreram com a espada. Se eu entro à cidade, eu vejo devastação e fome. Chorando num povo devastado por suas escolhas ruins. Um povo que foi devastado por sua distância do próprio Senhor. E o lamento de Deus é descrito como um Deus que chora pelo sofrimento do seu povo. Um Deus que se entristece com a distância do seu povo. Um Deus que sofre com os sofrimentos do seu povo. Às vezes nós nos esquecemos que Deus é uma pessoa. Às vezes nós nos esquecemos que nós nos relacionamos com alguém que é maior do que nós, não com algo que nós não conseguimos conceber. Muitas vezes nós nos esquecemos que quando nós levamos a nossa vida do nosso modo, no nosso trilho, sem arrependimento, nós causamos esse tipo de pesar no nosso Senhor. Ele é zeloso, ele vai manifestar sua ira se nós não nos arrependemos. E se nós chegarmos no lugar mais distante do nosso Deus, onde seríamos devastados, ali nosso Senhor estaria chorando por nós. Isso não alegra. Deus não é movido por essas coisas. Mas como Tertuliano diz, ele as experimenta como cumpre. A ele que não cumpre. Ele interage de modo pessoal. Aqueles que têm filhos sabem exatamente o que é isso aqui. Quando você vê seus filhos tomando decisões que os levarão a viver uma vida longe do Senhor, você sofre um pouquinho. Você não deixa de amar, mas você sofre um pouquinho. Deus nos trata como filhos.
Ele é como um pai. Muitas vezes Ele sofre com a nossa rebeldia, falta de arrependimento, e com os frutos podres do nosso pecado, com a desolação que Ele vai causar nas nossas vidas. A imagem que Jeremias pinta aqui é muito forte. Os meus olhos derramem lágrimas. Deus não tem olhos, Deus não tem lágrimas, Deus não tem cor. Mas como Jeremias poderia descrever o pesar de Deus? Como Jeremias poderia pintar de maneira vívida para nós o que nós causamos ao nosso Deus, quando longe dele sofremos as consequências do nosso pecado? Certamente Jeremias usa o que nós conhecemos para nos explicar aquilo que nós não conhecemos, mas é fato, o nosso Senhor sofre por nós. Quantas vezes se mostraram rebeldes contra Ele no deserto e o entristeceram? O Senhor é aquele que pode ser entristecido pela nossa rebeldia, mas Ele não reage somente assim. Não é só desse modo que Ele reage. O salmista também diz: o Senhor defenderá o seu povo. Esse povo ruim, esse povo quebrado, esse povo que muitas vezes é rebelde. Deus ama um amor incondicional ao seu povo, e Ele diz: eu terei compaixão. Ele se manifesta de modo com compaixão aos seus servos. Ele vai manifestar o seu amor e vai defender o seu povo, mesmo quando esse povo se mostra ruim contra ele, mesmo quando esse povo o abandona. Ainda existe uma esperança de um Deus que ama e não abandona, um Deus que se faz presente mesmo depois da nossa desgraça, mesmo depois que nós quebramos tudo. Lá está o nosso Deus amoroso e apaixonado por nós. Ele terá compaixão de nós. Olha o que o salmista diz: volta-te ao Senhor. Até quando será assim, sofrendo no meio dos problemas? Tem compaixão dos teus servos, é o clamor. Tem compaixão dos teus servos. Nós estamos sofrendo, Senhor. Se inclina a nós de tal modo a mostrar o seu amor por nós. Nós estamos carentes disso. Quando o povo se volta desesperado por Deus, quando o povo se volta desesperado pela presença de Deus, eles clamam por compaixão de Deus e Deus os atende. Deus os ama de tal modo que se faz protetor. Ele reage com amor, Ele manifesta a sua graça, Ele manifesta a sua compaixão. Ele diz: eu te amei com amor eterno, com amor leal eu te atraí. Eu te edificarei mais uma vez, Israel, você será construída. Você tinha chegado no pior que dava, você foi vendida como escravo, você viveu em outra terra, você sofreu horrores. Mas eu amo você com amor eterno, eu vou restaurar você. Quando as nossas pisadas de bola, quando nós abandonamos o nosso Senhor, quando nós vivemos de maneira rebelde, Ele manifesta o seu furor, Ele manifesta a sua ira, Ele é zeloso por nós. Mas quando lá no fim tudo deu errado, nosso Deus ainda está lá, pronto para reconstruir aquilo que nós destruímos, pronto para restaurar aquilo que nós estragamos, porque o amor que Ele tem é um amor leal, o amor que Ele tem é um amor que restaura, que renova, que fortalece, que edifica o que foi perdido. Olha só como Ele diz: certamente és tu quem amas o povo, os santos estão nas tuas mãos. É Deus quem ama o povo, é Deus quem verdadeiramente se entrega e se doa ao seu povo. Ele é o maior interessado em ver o seu povo vivo, bem e feliz com Ele. Esse é o nosso Deus, esse é o tamanho da sua grandeza, esse é o nosso Deus, que se relaciona de modo pessoal com cada um de nós, que manifesta a sua ira na nossa rebeldia e que manifesta o seu amor na nossa restauração. Esse é o nosso Deus. Ele não muda, mas o modo como Ele vai lidar com o seu povo vai depender de como o seu povo vai lidar.
Suas promessas não têm fim. Seus planos não podem ser alterados. Mas o alerta para nós é: se nós não vivemos de maneira digna desse amor e vivemos de maneira rebelde, o nosso Senhor, como Pai, vai nos disciplinar, vai manifestar a sua ira, Ele vai fazer guerra contra a gente, para que a gente aprenda quem Ele é e para que a gente aprenda o que Ele espera de nós. Esse é o nível de relacionamento que nós temos com Ele. Esse é o nível de relacionamento que Ele tem conosco. Ele responde quando tudo é restaurado, quando o seu amor é feito completo nas nossas vidas e nós somos restaurados das nossas desgraças. Nós lemos: o Senhor, o seu Deus, está no seu meio e Ele é poderoso para salvar. Ele se alegrará em você com amor e a renovará. Ele se alegrará com brados de alegria. Você consegue imaginar Deus profundamente feliz com a sua restauração? Um Deus que é capaz de se alegrar com brados de alegria. Um Deus que é capaz de celebrar a sua restauração. O povo estava destruído, estava aos frangalhos, mas o amor de Deus estava lá. E Ele disse: eu vou te edificar. Quando esse povo é restaurado, o Senhor diz: Ele está no meio, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para transformar aquilo que foi perdido, e Ele vai se alegrará. O seu amor renovará o seu povo. Você consegue imaginar Deus vibrando a sua restauração? Não conheço ninguém que tenha passado a vida sem ter sido quebrado pelo poder do pecado. Não conheço ninguém que tenha sobrevivido os clamores internos do pecado. Alguém que tenha resistido os convites ao mal que o pecado faz. Não conheço ninguém, mas eu conheço um Deus que restaurou inúmeras pessoas. Um Deus que, vendo a desgraça, um Deus que, vendo a destruição, era capaz de salvar e restaurar e se alegrar com aqueles. Assim como um jovem que se casa com a sua noiva e seus filhos se casam com você, assim como um noivo se regozija com a sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Você já viu um noivo vendo sua noiva entrando em uma festa de casamento? Você já viu a alegria que ele expressa ao ver sua noiva, aquela que é sua noiva? É essa alegria que Deus tem quando Ele nos restaura, quando Ele nos convida a viver com Ele novamente, a despeito de todas as jacadas que nós fizemos pelo caminho. É essa alegria que Ele tem por nós, quando nós seguimos a sua vida. Ele muda de raiva para misericórdia, discípulos, de bênção para maldição, de rejeição para aceitação. Cada uma dessas mudanças é real em Deus, embora nenhuma delas afete nem um pouco a supremacia imutável da sua natureza. Ele não muda, mas no seu relacionamento conosco, Ele responde de maneira adequada. Mas esse Deus que não muda, esse Deus que não é movido por essas paixões que tem, esse Deus, Ele manifesta o tanto que Ele quer ver o seu povo restaurado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós vemos o Deus que não pode ser movido por suas emoções, se mover por amor a ponto de morrer por nós. O Deus que não pode morrer, o Deus que não pode deixar de existir, o Deus que é imutável, Ele vem até nós para viver como nós, para morrer no nosso lugar. O Deus que não pode mudar, o Deus que não pode morrer, vem até nós. E Ele se entrega na cruz por amor por mim e por você. E ali Ele morre. Ali, em Cristo Jesus,
vemos o nosso Senhor manifestar o tamanho do seu amor. Esse Deus que se interessa, esse Deus que está eternamente interessado em redimir e resgatar o seu povo, prova isso em Cristo Jesus. O autor de Hebreus faz isso de uma maneira muito brilhante quando ele ensina sobre Cristo Jesus. Quando ele fala sobre Cristo Jesus, ele nos apresenta um Deus que está pronto a sofrer para que os seus filhos sejam redimidos. Falando sobre Cristo Jesus, ele diz no capítulo 9, se fosse assim, se Cristo Jesus fosse como os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o seu próprio sacrifício. Cristo vem realizar o maior de todos os sacrifícios, o sacrifício que precisa ser feito apenas uma vez, não precisa ser repetido, porque é entrega do próprio Deus. Da mesma forma, ele continua que o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso enfrentar o juízo de Deus. Cristo foi oferecido como sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Ele mesmo vai à cruz, ele mesmo vai sofrer naquela cruz, uma única vez, para sempre. E ele continua, e ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, esse Deus que é soberano e exaltado sobre todas as coisas, ele tornasse perfeito mediante o sofrimento do autor deles. Mediante o sofrimento, Cristo Jesus se tornou perfeito sumo sacerdote para morrer uma única vez por todos e para que ele oferecesse salvação para muitas pessoas através do sofrimento. Era o sofrimento de Cristo o caminho para que essa salvação pudesse ser oferecida, para que o pecado fosse finalmente aniquilado, para que a verdadeira salvação completa fosse de verdade oferecida, de maneira completa. E nós vemos, por isso os filhos são pessoas de carne e sangue, ele participa da condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder sobre a morte, ou seja, o diabo. É através da sua morte que Cristo Jesus encerra o poder do pecado, ele aniquila a presença do pecado, e agora ele vai derrotar aquele que tem o poder sobre a morte, o próprio diabo. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em muitos aspectos, para se tornar sumo sacerdote que seja, observe essas palavras, misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus. Misericordioso e fiel. O Deus que sofre em Cristo Jesus para salvar gente como a gente, é o Deus que agora se manifesta de modo misericordioso. Pelo fato de ele mesmo ter sofrido quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Por ter sido identificado conosco, por ter sofrido como sofremos, por ter sido tentado pelo pecado como nós somos, ele é capaz de nos socorrer. Agora ele exerce o seu sacerdócio de maneira misericordiosa. Ele apresenta o seu cuidado de maneira fiel e misericordiosa, porque o nosso Deus entende exatamente o que nós sentimos quando tentamos. Ele entende o nosso sofrimento, porque em Cristo Jesus ele sofreu por nós. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação sem pecado. A vitória de Cristo Jesus sobre o pecado, ela serve como um estímulo para a nossa confiança nele, porque Deus sabe, ele entende o que nós estamos passando, ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. O nosso Salvador entende os nossos defeitos, ele entende as nossas falhas, ele entende os nossos pecados, mas ele venceu tudo isso, porque
gente não precise viver mais assim. Sendo assim, nós nos aproximamos da graça, do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Agora nós olhamos para esse Deus, grande, soberano e infinito, que em Cristo Jesus manifesta o seu amor por nós, sofrendo no nosso lugar, como alguém que entende as nossas fraquezas. E ao invés disso produzir medo, isso produz confiança, de que com todas as nossas falhas, com todas as nossas propensões ao mal, com todas as tentações que nos assolam, o nosso Senhor é capaz de se compadecer da nossa fraqueza. Ele é capaz de se compadecer das nossas lutas. E nós que entendemos que o Senhor se relaciona de maneira pessoal conosco, nós podemos responder de maneira fiel. Quando nós olhamos para a vida de Cristo Jesus e tudo o que lhe custou nos oferecer salvação, nós não aprendemos uma doutrina apenas. Nós não aprendemos conceitos sobre quem Deus é apenas. Essas verdades mexem com as nossas afeições, porque esse Deus se manifestou amorosamente, apaixonado por nós, a ponto de sofrer por nós e pelos nossos pecados, e de entender as nossas próprias fraquezas, para que a gente possa, de modo confiante, voltar os nossos olhos para eles. Nós não precisamos esperar tudo dar errado. Nós não precisamos esperar tudo ser destruído. Nós não precisamos esperar tudo ser destruído e desolado no processo. Nós podemos nos arrepender e voltar com confiança para esse Deus que nos entende. Esse Deus que entende as nossas fraquezas, os nossos vacilos, e que é capaz de perdoar e nos restaurar por completo. Nós não precisamos seguir o curso da ira de Deus. Nós podemos voltar arrependidos a esse Deus que ama um amor eterno, profundo. O que nós aprendemos é que o nosso Deus, ele não é movido por suas emoções. O nosso Deus, ele não é movido pelas emoções, mas ele mesmo se alegra com a nossa fidelidade. Ele mesmo se alegra com o fato de que nós podemos viver uma vida fiel a Ele. Ele mesmo quer celebrar isso conosco. Mas em Cristo Jesus, nós vemos um Deus que entende o nosso fracasso. Nós vemos um Deus que conhece as nossas fraquezas e que é capaz de se compadecer, que é capaz de oferecer renovo e restauração, mesmo quando nós estamos enfrentando as nossas tentações, mesmo quando nós estamos lutando contra o nosso pecado. O nosso Deus se relaciona de modo intimamente pessoal, profundamente amoroso. Ele nos convida a uma vida completamente alegre